Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de inglês da nossa turma do 8º ano, nessa aula. E hoje vai ser sobre pronomes, Pronomes reflexivos. O que são os pronomes reflexivos? São os pronomes que dão uma relação, que expressam, por exemplo, se você disser eu mesmo escrevi uma carta. Quando você diz eu mesmo, o mesmo já é um pronome reflexivo. Como assim, professor? Vamos ver aqui. No inglês, temos os pronomes reflexivos também. Então, I, o pronome reflexivo é myself, you. Aqui são os pronomes pessoais. E aqui são os pronomes reflexivos, como vocês estão vendo aí. You, yourself. He, himself, que significa a si, ou então a ele mesmo, si. She, herself. Pronome pessoal, it. Pronome reflexivo, itself. Pronome pessoal, we. Pronome reflexivo, ourselves. You, pronome pessoal, pronome reflexivo, yourselves. Como vocês podem notar, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, essa partículazinha aqui, self, termina com F, Mas a partir do primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ele vai terminar com VES. Então, esse VES é para indicar pluralidade. Então, myself, primeira pessoa do singular, ourselves, primeira pessoa do plural. O pronome reflexivo, em uma função reflexiva, indica que a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito que o praticou. Ou seja, então a gente vai tirar um exemplo aqui da garota, The girl cut the watermelon with a knife. The girl cut the watermelon with a knife. Aqui significa a garota cortou o melão, no caso a melancia, com uma faca. Então, quem é o sujeito? O sujeito é a garota. O verbo é cut, cortar. Quem é que sofreu a ação? Quem é que foi cortado, por assim dizer? No caso, a melancia. Então, aqui, essa sentença não tem um pronome reflexivo. Por quê? Porque o sujeito não sofreu a ação do verbo. Já nessa segunda aqui de baixo, vocês estão vendo que tem The girl cut herself with a knife. A garota cortou a si mesma, ou ela mesma, com uma faca. Então, aqui a gente pode ver que o sujeito verbo e pronome reflexivo. Aqui é a garota cortou ela mesma com a faca. Quem foi que cortou? A garota, E quem foi que sofreu a ação do verbo? Ela mesma, Igual vocês podem ver aqui, herself. O emprego dos pronomes reflexivos é bem simples, tá certo? Ele também tem outras funções. Uma das funções dos pronomes reflexivos é dar ênfase. Como assim dar ênfase? Eu vou mostrar aqui um exemplo aqui abaixo com o emprego de ênfase, usando os pronomes reflexivos. Por exemplo, George wrote the letter himself. O próprio Jorge escreveu a carta. E a estrutura, no caso aqui, no português, isso fazendo só para dar uma demonstração, mas nem sempre uma tradução literal carrega o significado correto da frase, da expressão em inglês. Mas nesse caso aqui, só para explanar mesmo, só para explicar para vocês. No português, a gente diria, o próprio Jorge escreveu a carta. Mas no inglês,
o pronome reflexivo geralmente vem no final, tem que vir no final. Então, Jorge escreveu a carta, né, por ele mesmo, por assim dizer, né? Então, temos aqui o sujeito Jorge e escreveu a carta. No caso, quem sofreu a ação aqui foi a carta. Já fugiu um pouquinho da regra lá, né? A regra dizia que o sujeito sofre a ação do verbo. Então é pronome reflexivo, mas nesse caso aqui quem sofreu a ação foi a carta. Então, por que professor? Isso você usou um pronome reflexivo aí só para dar ênfase, né? Porque aqui quer dizer que o Jorge, ele mesmo, é quem escreveu a carta. A gente já sabe que foi, sem o pronome reflexivo, a gente já sabe que foi ele mesmo. Mas só que a gente quer dar uma ênfase, né? A gente pode usar os pronomes reflexivos. Aqui outro exemplo, aqui diz, eles, né? They raised the children themselves. Eles criaram os filhos, né? Então, é outro que já fica subentendido só pela própria expressão. Você já sabe que, no caso, eles foi quem criaram, mas se você quer dar uma ênfase para dizer eles próprios criaram os filhos. Preposição by. Essa preposição a gente usa ela com pronome reflexivo para dar um sentido de sozinho, né? Como assim? Por exemplo, aqui tem uma expressão, né? Que tem uma pergunta. Did you go to the park by yourself? Né? Então aqui diz, você foi ao parque sozinho? Né? Então você poderia substituir isso aqui por alone. Did you go to the park alone? Né? Você foi para o parque sozinho, mas se eu quero dar uma ênfase na expressão, na fala, eu quero dar uma levantada, para assim dizer, a gente vai usar, no lugar de alone, by yourself. Did you go to the park by yourself? E esse conteúdo de pronomes reflexivos, ele é bem simples também. Aqui tem uma explicação gramatical sobre como utilizar, sobre a estrutura, mas aqui é mais como um vocabulário também, né? Então, esse pequeno tópico que a gente abordou aqui é bastante importante na língua inglesa, né? E é importante que vocês também saibam utilizá-los, porque muitas vezes a gente vai ler um texto em língua inglesa e encontra palavras desse tipo aqui, mas a gente até sabe que está relacionado com sujeitos, coisas desse tipo, mas a gente não consegue compreender o texto completamente. Então, se você se aprofundar, der uma enfatizada, der uma olhada bem melhor, praticar bastante isso aqui, vai ajudar vocês a conseguirem ler de maneira mais efetiva, conseguirem compreender melhor textos de língua inglesa. Na parte da agenda, onde está a aula de vocês, no portal da escola, no site, eu vou postar essa aula e também vai ter um material suplementar. Esse material suplementar são sentenças, frases, atividades que vocês possam praticar esse conteúdo. E outras informações, caso vocês ainda tenham dúvidas sobre alguma coisa. E essa foi a aula de hoje, né, para a nossa turma do 8º ano. Eu espero que todos tenham entendido, tenham gostado desse conteúdo e até a próxima aula.